Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 15 de Deuteronômio, capítulo 102 de Salmos, capítulo 42 de Isaías e capítulo 12 de Apocalipse. Já vai abrindo aí tua Bíblia em Deuteronômio, fechando os teus olhos, se preparando para que a gente possa dar início a mais uma leitura com a bênção do nosso Deus em oração. Deus maravilhoso, bendizemos a Ti por mais esse dia, pela graça de estarmos aprendendo do Senhor e perseverando ao longo de todo esse ano, ó Deus, no conhecimento que nos é dado por meio da leitura da Tua Palavra. Nos abençoa, continua a nos abençoar, permitindo que a gente venha entender tudo que for lido e colocado em prática aquilo que nos é propício e oportuno para as situações das nossas vidas. Te agradecemos pelo teu cuidado, a tua provisão, por ser tão bom para conosco e pela tua misericórdia ter se renovado mais essa manhã sobre a vida de todos aqueles quanto esperam no Senhor e confiam em Ti. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 15 de Deuteronômio, que diz o seguinte: Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestados. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje, estou dando esta ordem a você. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque amo você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das ovelhas.
De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifique ao Senhor, seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne. Como se come a carne da gazela ou do veado, tão somente não comam o sangue. Estes vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Capítulo 102 do livro de Salmos. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levastes e depois me abatestes. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela. E já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu à força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles pereceram, mas tu permaneces. Todos eles envelheceram como vestes, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Capítulo 42 do livro de Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que nela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo.
Que ele seja louvado desde os confins da terra pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Selá e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas tendas do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz. E ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros, e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo. E ninguém diz: devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dá atenção e ouvirá? O que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira, e a violência da guerra ateou fogo em tudo o que estava em volta deles. Mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então vinha uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem.
Mas foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voassem para o deserto, para o seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da sua boca água como atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Até amanhã para mais uma porção da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.